Ó, eu sei que eu falo isso sempre, mas eu continuo falando, porque reformar sozinho é um trem muito difícil. E eu sei que tem muita dúvida aí na sua cabeça, e hoje eu vou te ajudar com uma delas, que é como escolher a cuba ideal para o seu banheiro. Afinal de contas, tem várias opções, né? Tem cuba de embutir, tem cuba de sobrepor, tem cuba de encaixe, tem cuba de semi-encaixe. Qual que é a diferença? Qual que é melhor aqui para minha situação? Hoje eu vou te ajudar a descobrir isso. Ei, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, rapidão, prazer, eu sou a Rafa, sou arquiteta no escritório em Belo Horizonte, Minas Gerais. E hoje a gente vai falar sobre cubas de banheiro e todas as possibilidades que você tem aí antes de fazer a sua escolha. Mas antes de começar a entender um pouquinho sobre cada cuba, você precisa, e novamente eu vou falar, conhecer o seu ambiente. Qual o tamanho do seu banheiro? Qual o tamanho do espaço ali que você tem destinado para a sua cuba? Você tem bastante espaço de bancada ou você não tem nem bancada? Você vai apoiar essa cuba sobre algum móvel que você já tem, né? O pessoal que gosta de fazer ele mesmo, geralmente gosta desse tipo de solução. Porque tudo isso é importante para você começar a entender quais cubas, porque nunca vai ser uma só, em alguns casos sim, mas quais cubas vão atender especificamente a sua necessidade. Aqui a gente não vai falar sobre cubas esculpidas em pedra, tá bom? Se vocês quiserem saber sobre isso, deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo só sobre cubas esculpidas. E a primeira cuba que nós vamos falar é a cuba de embutir. E de todos os modelos que a gente vai ver nesse vídeo, essa cuba é a mais democrática de todas, porque ela sempre vai caber em quase todos os lugares, ela sempre vai ter um preço mais acessível que as outras. Além de tudo, ela vai garantir aí no seu ambiente aquele visual mais clássico, se é que eu posso chamar assim. Mas é aquele ambiente de banheiro que a gente já está acostumado a ver, que é uma bancada com um furo, e esse furo é a cuba. Para fixar essa cuba, geralmente essa pedra recebe um corte por cima no mesmo formato, um pouquinho menor do que a dimensão total da sua cuba. Para fazer esse corte bem certinho, geralmente quando você compra essa cuba, dentro dela vem o que a gente chama de gabarito, que é um papel mesmo pro marmorista colocar em cima da rocha e marcar o espaço que ele vai precisar recortar. Caso esse gabarito não venha, é necessário consultar o manual de instalação dessa cuba, porque nela vai constar qual o tamanho certo que você precisa deixar na pedra para embutir essa cuba da melhor forma. Caso você não tenha nenhuma dessas informações, o seu marmorista vai poder te ajudar. Esse tipo de cuba é fixado por baixo, ou com silicone, ou com massa plástica, que a própria marmoraria coloca, você não precisa se preocupar com isso. Agora, é importante, o acabamento dessa bancada, quem vai fazer é a pedra. Então é importante solicitar na marmoraria. Então é importante solicitar na sua marmoraria que eles façam o polimento da borda interna desse corte. Porque senão você vai ficar ali com um corte feioso no acabamento bruto, que vai ficar parecendo que faltou um cuidadozinho nele. Para esse tipo de cuba, a torneira que você vai colocar também é muito democrática. Basicamente, você pode colocar qualquer tipo de torneira, mas é bom ter um bom senso ali na hora de escolher, porque é muito comum a gente ver pessoas com esse tipo de cuba colocarem aquelas torneirinhas de bica baixa com a água, o jato da água bem para baixo. E aí você tem que lavar a mão lá nas costas da pia, assim, porque não tem espaço para você lavar a mão no meio da cuba, que é o ideal. Então, antes de escolher a sua torneira, preste atenção onde aquela água vai cair na sua cuba. Isso garante a sua ergonomia na hora de lavar as mãos. Outro ponto que você vai precisar levar em consideração na hora de escolher a sua torneira é onde que está localizada aí a sua saída e sua entrada, né, de água e de esgoto. Bom, com relação ao formato dessas cubas, a gente vai encontrar várias no mercado. A mais comum é a oval, mas vai ter também redonda, quadrada, retangular. Mas eu acho que a maior sacada aqui é você se preocupar com o tamanho da bancada. Porque imaginando que a cuba está instalada por baixo da bancada e que depois da cuba você ainda precisa deixar um espaço de pedra para essa cuba ser fixada por baixo, você precisa pensar no espaço que você vai precisar ter para fazer o furo da sua torneira.
Sim, precisa se preocupar com o espaço da torneira. Porque se você quer que a sua torneira fique logo atrás da sua cuba e não, né, descentralizado nas outras regiões, você vai precisar considerar um espaço aí de pelo menos uns 5 centímetros entre a borda e o próximo furo, para você conseguir fazer o furo ali da sua torneira sem quebrar a sua pedra. E tomando cuidado para saber se esse furo não vai bater na borda de baixo ali da sua pia. Bom, a grande vantagem desse modelo, além do preço, obviamente, é o espaço que você ganha aí na sua bancada, né? Porque você vai ter toda essa bancada livre para você usar de apoio ou da forma como você quiser. E isso facilita e muito a limpeza dessa bancada, porque você pode simplesmente jogar, né, a água para dentro dessa cuba sem maiores dificuldades. Talvez o único ponto negativo, se é que a gente pode chamar assim, desse tipo de cuba, é o acabamento que você precisa se preocupar na parte de baixo dela, porque ela não permite que você economize muito aí na bancada. Se você for economizar na bancada, fizer aquela bancada retinha, fininha na frente, sem nenhum tipo de saia, você vai ter que se preocupar com a borda dela embaixo, a parte de baixo dessa cuba que vai ficar aparente, que normalmente não é uma parte bonita de ser vista. Então você vai precisar ou colocar um armário ali de baixo, ou fazer uma saia maior que cubra toda essa barriga que a cuba faz por baixo. Bom, por conta disso, né, você acaba tendo também um espaço reduzido aí dentro desse armário que vai ficar por baixo dessa bancada. Porque além do sifão, que normalmente já está dentro desse armário, você vai ter o sifão e o corpo da sua cuba ali ocupando espaço. E se você for reaproveitar aí alguma bancada que você já tenha, é muito importante novamente você consultar o modelo, porque o furo da cuba nova precisa ser maior do que o furo que já existe hoje. Ou se for uma bancada que não tem furo nenhum, aí é um pouquinho mais fácil, né? Mas de qualquer forma, em qualquer um dos dois casos, você vai precisar retirar essa bancada e levar até a marmoraria para que eles façam um corte no local da marmoraria. Sobrepor, que não são as minhas preferidas. Tem muita gente que confunde uma cuba de sobrepor com uma cuba de apoio, mas é muito diferente. Porque a cuba de sobrepor é como se fosse a cuba de embutir, só que a bordinha, a aba dela sai pra fora assim, ó, e apoia na bancada. Esteticamente, é bonita. Eu confesso que é bonitinho você olhar pra uma bancada e ver aquela bordinha da cuba saindo pra fora, assim. Mas pra limpeza é péssimo. Porque você não tem aquela facilidade da água que cai totalmente dentro da cuba, como são as cubas de apoio, que a gente vai falar daqui a pouco. E não tem a facilidade de conseguir jogar a água que está na bancada para dentro dessa cuba com facilidade. Porque quando você for trazer a água, ela vai ter um obstáculo que ela precisa vencer antes de cair dentro da cuba. Então, se for no banheiro que você usa todos os dias, eu não aconselho esse tipo de cuba. É claro que se você quiser colocar, né? Cada pessoa escolhe o que quiser. Mas eu não aconselho justamente por conta da higiene. Eu sugeriria mais para um banheiro que é pouco utilizado, para um lavabo, para um lugar ali em que essa limpeza em volta da cuba não precisa ser diária. Elas costumam ser um pouquinho mais rasas do que as cubas de embutir, mas elas são ideais, por exemplo, para quem não quer ser ousado demais e colocar uma cuba por cima da bancada, mas também não quer ser simples demais colocando uma cuba por baixo dessa bancada. Você fica aí no meio termo. E novamente você tem aí uma facilidade na hora de escolher entre as torneiras. Embora eu não indique as torneiras com bica muito baixa, porque se ela for muito baixinha, a água vai bater naquela abinha. Lembra do ângulo da torneira que eu falei? É importante prestar atenção nisso. Então, opte, se você for comprar uma torneira de bica baixa, não compre aquela tão baixa, tipo aquelas de jardim, né? Compre uma um pouquinho mais alta, porque ela vai te atender bem. Ou uma bica alta, mas que eu acho que vai fazer muita bagunça aí nessa cuba. Então, mais indicado seria uma torneira de bica baixa mesmo, mas não tão baixa. E agora vamos falar da cuba de apoio. A cuba de apoio geralmente é a queridinha aí
de quem quer reformar o banheiro, né? Porque a maioria das pessoas adora entrar no banheiro e ver uma cuba linda, maravilhosa ali sendo protagonista daquela bancada. Mas é importante pensar em algumas coisas antes de optar por esse modelo. Ela realmente parece que está simplesmente apoiada sobre a bancada, né? A sensação que se dá quando olha distante é que ela está simplesmente apoiada. Então, voltando lá naquele assunto economia com a bancada, se você quiser fazer uma bancada mais slim, só com a espessura da pedra, você já vai ter um acabamento bem legal com essa cuba de apoio. Mas não se preocupa, tá? Ela não tá só apoiada. Ela vai estar sempre vedada ali, geralmente com silicone no buraquinho que a marmoraria faz para encaixar essa cuba. Estão vendo que qualquer cuba vocês precisam levar para a marmoraria fazer um furo na pedra, né? Não existe cuba que simplesmente apoia. O nome disso é tigela. Bom, e eu acho que vocês já sacaram aqui que uma vez que a cuba é de apoio, ela é grande, né? Ela geralmente tem aí uns 10, algumas até mais que isso, centímetros de altura. Então, com esse tipo de cuba, nós não vamos utilizar torneiras de bicas baixas, nós vamos utilizar torneiras de bicas altas, porque a torneira que vai estar lá embaixo na sua bancada precisa ir lá em cima jogar água dentro da sua cuba. Em alguns modelos de cuba de apoio, a própria cuba por dentro já tem o apoio da torneira. Nesse caso específico, você pode utilizar uma torneira de bica baixa, mas apenas nesse caso. Uma dica muito legal para esse tipo de cuba é uma torneira de parede. Fica super bonito, super elegante, mas você precisa tomar cuidado aí no ponto da sua instalação hidráulica, porque normalmente a saída de água fica abaixo da bancada. E se você vai ter uma torneira de parede, a sua saída de água precisa estar acima da bancada. Presta atenção. A cuba de apoio normalmente é bem compacta, e aí ela pode ser instalada em vários ambientes diferentes, de vários tamanhos diferentes, porque o espaço de bancada que você precisa não é tão grande quanto que você precisaria com uma cuba de embutir e uma cuba de sobrepor, né? A de apoio, ela basicamente precisa do espaço para apoiar a base dela, que geralmente é bem menor do que o restante do corpo. Então, para você saber qual o tamanho da sua bancada, você precisa saber qual o tamanho que essa cuba precisa ter para poder apoiar, sem desconsiderar o espaço que ela vai gastar no corpo dela para trás, né? E toma cuidado também na hora de posicionar aquela pedra que fica encostada na parede, que a gente chama de rodopia ou rodabanca. Porque é muito comum as pessoas colocarem essa cuba de apoio muito perto da parede, quase colada nessa rodopia. Com isso, vai ser quase impossível fazer a limpeza por trás dela. Então toma bastante cuidado com isso, para não ficar ali um banheiro meio nojentinho, né? Com aquela sujeira acumulada ali que ninguém consegue tirar. E como eu falei, né? Pensando nisso também, se você vai usar uma torneira de bica alta e precisa de uma bancada menorzinha com esse tipo de cuba, é legal que você coloque essa torneira com instalação lateral, para você não ocupar espaço de profundidade. Mas se você quer ter essa torneira atrás da sua cuba, então pense que a sua bancada vai ter que ser um pouquinho mais profunda assim. Um ponto muito importante nesse tipo de cuba é a altura de instalação. Porque quando a gente fala de altura de instalação de bancada para banheiro, normalmente, a gente fala de uma altura de 90, em alguns casos 85 centímetros. Mas essa altura é o topo da bancada, né? A parte mais alta dessa bancada obedece a essa altura. Quando a gente está falando de uma cuba de apoio, que normalmente é alta, você considera que a parte de cima da cuba vai precisar bater nesses 90 centímetros e não a parte da bancada. A bancada geralmente vai estar abaixo, então se você tem uma cuba aí de 10 centímetros, a sua bancada vai estar instalada a 80 centímetros de altura para que quando a sua cuba seja encaixada, o topo dela esteja 90. Agora me conta aqui se você gosta da cuba do seu banheiro, se você identificou que aí no seu banheiro tem a cuba certa instalada ou não. Seu comentário é super importante pra gente. E ó, não esquece de curtir e se inscrever aqui no nosso canal para ajudar o nosso canal a crescer e alcançar aí mais pessoas com essas dicas importantes, tá bom? Um beijo, era isso, tchau, com Deus!